Olá, tudo bom? Vamos começar aquele bate-papo gostoso com mais duas colegas e falar sobre a resistência à análise. Vamos chamar as meninas para a gente iniciar essa conversa. Vamos ali. Deixa eu ver aqui. Vamos chamar as meninas para a gente começar a conversar. Falar sobre os motivos que nos... Opa, quem entrou aqui? Oi, Auri. Oi, Jeane, Tudo bom? tudo bem? Ah, tá. Vamos entrar aqui com a Chá. Deixa eu... Ué, deixa eu ver aqui. Convidar a Chá. Vamos começar o nosso bate-papo, que a gente está louca para conversar. Opa! Opa! Oiê! Oi! Olá, Tudo bom? Tudo bem? Eu só não tô vendo a Gi. Sério? Menina, Sério. mas eu tô vendo vocês, ó, tão chique, todo mundo linda. Deixa eu ver o que que eu posso... O que que eu faço aqui? Tu não conseguiu me ver ainda? eu Ainda não tô não, vendo Gi. nem você, nem a Shailene. Hum, e agora? O que que a gente vai fazer? O pessoal tá entrando aí, ó. Opa! Mas eu acho que a gente pode seguir mesmo assim, Gi. Então vamos Você tá conseguindo lá. ver nós duas? Eu vejo vocês duas. Tá tudo certinho Ah, aqui, então vendo tá. e Eu tô só ouvindo. conseguindo. Eu só tô Eu conseguindo tô ver a Auri. conseguindo só me ver. Aí, Jeane, você vê com a galera aí que tá acompanhando, se tá tudo bem para eles, se eles estão vendo, se estão ouvindo. Pessoal, como é que tá o som? Vocês estão conseguindo nos ver? Olha, tem um monte de coraçãozinho aqui. Vocês não estão conseguindo ver o Ah, pessoal? Que coisa boa. aprendi Pois outro, então. sim. Opa, acertou. Então, hoje, o tão esperado dia para a gente conversar um pouco a respeito da resistência da análise pessoal. Hoje, o tão esperado dia para a gente conversar um pouco a Opa, respeito. Ô, Gi, tá dando eco, tá? Não Tá, sei aí pro pessoal, mas pra mim tá dando eco. para mim para deu mim tá um tranquilo pouquinho. aqui. Aí Ó, eu a fechei um luz, caminho. Eu acho que agora parou. Tá. A Lucélia falou que o som está bom e estamos vendo. As Gente, que três? coisa boa, sejam muito bem-vindos. Estão vendo as três? Tá vendo as três? Tava dando eco, agora acabou. Que bom. Sim, acabou. Então, tá, pessoal. Eu sou Giane, né? Psicanalista em formação, tenho 53 anos e sou de Florianópolis. A Auri, conta aí, Auri, um pouquinho. Eu sou Aurene Martins, sou psicanalista, tenho algumas formações antes da psicanálise, né? E 53 anos, bem vividos, tão bem vividos que hoje eu compartilho com diversas mulheres aquilo que eu vivi, né? E estamos aqui para bater um papo leve e suave sobre o comando da doutora Gi. Opa. E a Chá? Meu nome é Charlene, sou psicanalista faz um ano, exatamente um ano. Ai, que Inclusive, legal. a gente tem formação no mesmo instituto, né, meninas? Exatamente. Tenho 41 anos, vou fazer agora 42, agora em janeiro. E é isso. Isso aí. Então, a gente vem conversando há bastante tempo a respeito de tantos assuntos. Hoje é nossa primeira live, né? Primeira de várias, se Deus quiser. E nós optamos em conversar sobre a resistência à análise pessoal, porque a gente observa, e não só na
psicanálise, em vários tipos de terapias, a resistência das pessoas em diversos motivos que levam elas a não entrar, não procurar uma análise pessoal, né? Do medo do desconhecido, insegurança, medo de ser julgado, como é que é uma análise, o que acontece, como é que ela é conduzida. Então, nós resolvemos, conversando muito em off, a gente resolveu unir forças e falar a respeito, né? Porque a gente não raramente é conduzido por pontos de vista de outras pessoas que, na grande maioria, nunca fez análise, né? Não passou pelo processo e falam inúmeras coisas e acabam atrapalhando e impedindo de pessoas que precisam, que teriam grandes resultados, que mudaria a sua vida, né? Mas por conta da desinformação ou de uma informação completamente errônea, acaba perdendo a oportunidade de ter uma vida mais leve, né? mais plena, conseguir se conhecer melhor, porque isso é difícil, é complicado, né? E quando a gente tem a ajuda, a parceria de um analista, é uma experiência quase que surreal, né? Eu posso dizer isso, porque eu também sempre tive muita resistência a fazer análise, e honestamente eu nem sabia explicar o que era. Medo de falar? Não era medo de falar. Talvez do desconhecido. Eu sinceramente, eu nem saberia dizer exatamente o que é isso ou é aquilo. A gente já vem com preconceito e simplesmente fecha as portas e deu. Então, a gente vai compartilhar hoje as experiências do que falam os pacientes, né, dos resultados dessa análise. E então, vamos abrir aí a conversa com as minhas queridas colegas de trabalho para a gente poder desenvolver o tema. Quem que se habilita? E é exatamente isso, né, Gi? É o famoso preconceito, né, que as pessoas têm em relação à terapia. Quando a gente fala em fazer terapia, as pessoas já acabam levando para um lado de que ou a pessoa é louca, ou a pessoa tem algum problema psicológico, ou coisas do tipo. E nem sempre é isso. Na maioria das vezes, são pessoas que nem se conhecem, na verdade. A gente não se conhece. Então, assim, é fazendo a terapia, fazendo as análises que a gente passa a se conhecer, porque as respostas de todas as questões, de todos os nossos problemas, acabam estando dentro da gente mesmo. É verdade. Isso é surpreendente até, né? Porque a gente pensa que o analista vai dar as respostas. Eu vou perguntar, ele vai responder. Eu vou perguntar, ele vai responder. E nem de perto é isso. Aliás, não tem nada a ver, né? Somente na psicanálise, a gente permite o paciente traçando o seu caminho e a gente conduz ele tão delicadamente que é algo tão sutil e tão amoroso que às vezes até demora um pouquinho, porque é no tempo do paciente. Né? É exatamente isso. Galera entrando bastante aí, né? Opa, coisa boa. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Essa questão da análise, né? O que a gente pontua muito. O processo é do analisando. Nós estamos aqui para contribuir para que esse analisando traga aquilo que faz com que ele esteja passando por um estado de sofrimento. Aí tem muita uma cultura que envolve a psicanálise que na verdade são coisas que não são bem reais.
no set terapêutico, analisando, ele é visto como uma outra alma humana. Então, quando o analista está do lado de cá, ele enxerga o analisando e é preciso haver essa conexão, é preciso haver esse momento de respeito, né? Porque é muito respeito envolvido, é uma missão de vida, ser analista é uma missão de vida, porque muitas vezes a sua formação acadêmica não conta tanto, conta muito a experiência de vida, com cada alma que você vai encontrar, com cada pessoa que vem ali, traz as suas dores, e esse é o processo da análise, a formação. A formação é feita pelo tripé, né, famoso que a gente sempre ouve falar, que é a análise pessoal, que nós, enquanto analista, nós também temos nós também fazemos análise. É a análise pessoal, a formação técnica, que é aquela que a gente passa um ano mais e temos essa formação a nível de pós-graduação, né? E também qual é o terceiro pilar aí, meninas? A revisão. A revisão ela é feita por analistas que são mais experientes, que têm um vasto conhecimento, que estão além, né? Já fizeram muitos atendimentos e nos acompanham aí também. Então, nós fazemos também esse processo, né, da pessoa estar acompanhando os nossos casos, e nós temos. Então, ou seja, não é um trabalho em vão, não é uma coisa que é feita de qualquer forma, não, é todo um preparo, é toda uma formação, é toda uma situação que envolve, mas que o foco principal é exatamente a pessoa que está buscando ajuda. Por que essa questão dessa resistência? Porque tudo aquilo que você resiste, persiste. Quando se fala em análise, se fala em quê? Em você voltar para dentro de você. O que está fazendo você sofrer? O que está te adoecendo? Quais são as dores? Quais são os traumas, os recalques? Muitas vezes as pessoas seguem a jornada da vida delas e não sabem que às vezes um fato lá na primeira infância faz com que ela tenha relacionamentos adoecedores, que são os relacionamentos abusivos que a gente fala, né? Porque eu atraio isso. Não é a questão que atrai, né? Às vezes são um recalque, um trauma, e você, no seu inconsciente, aquilo se transformou numa situação que você está sempre vivendo o mesmo ciclo e não sabe por que está vivendo. Mas é isso, né, meninos? Boa noite, Joedson. Joedson acompanhando a gente aí, nosso parceiro lá do Instituto também, né? Obrigada, Joedson. Mas bem falado, Auri. Quando falou do respeito, que a gente atende uma outra alma humana, uma coisa que me surpreendeu no curso, até quando eu falei que as pessoas têm medo de serem julgadas, né? O que eu vou falar? Eu vou me expor, eu vou colocar, sei lá, né, um medo. Quando eu comecei a fazer o curso, eu fiquei encantada justamente com essa parte, porque mudou a minha visão com relação aos seres humanos. Eu olho para as pessoas hoje de uma maneira completamente diferente, porque a gente, primeiro que a grande maioria que vai fazer o curso passou por algo muito pesado, né? E esse é um dos motivos que nos leva a fazer o curso, né? E depois, com essa experiência e com toda essa ferramenta que a gente conhece, isso vira missão de vida, né? A gente quer tirar a dor dos outros também, quer ajudar, quer abraçar, quer acolher. E eu fiquei surpresa com a minha visão de vida só com os estudos. Quando eu comecei a fazer análise, aí você aprende ainda muito mais. Quando passa pela supervisão, que a gente vê os outros casos, a gente ouve as histórias, a gente ouve os outros analistas falar como é que eu lido com isso, como é que eu conduzo, né? Nossa, é tão delicado. E eu até senti... Quando eu comecei a fazer o curso, alguns amigos chegaram para mim e disseram assim, não quero mais conversar contigo porque tu vai ficar me analisando e tal. Eu disse, gente, não é assim. É um preconceito danado. O pessoal disse, não quero conversar contigo não, tu vai ficar olhando para mim, vai entrar na minha mente. E não é assim.
Na realidade, a gente fica muito mais cuidadoso, a gente fica mais. Tudo é muito sutil, então a gente, nossa, agora eu não consigo nem achar palavras para isso. É porque Porque, quem traz todas as informações é o próprio analisando, sim, né, Giane? exatamente. Isso aí. O Vira uma próprio chavinha, analisando, né, de... Vieira, o próprio analisando, ele traz os recursos, ele traz as ferramentas, o analista, ele conduz o processo. Então, quando o analisando, ele vem com aquela fase em que ele está vivendo, onde muitas vezes, no meu caso, eu particularmente, eu procurei porque eu estava precisando de análise. Então, eu estava num momento muito complicado da minha vida, em todos os sentidos, a vida virou de perna para o ar, e eu busquei análise porque era necessário. Mas quando eu comecei a fazer análise, eu me apaixonei, eu me encontrei. Por quê? Porque quando você Freud fala sobre a livre associação de ideias. O que é a livre associação de ideias? É você estar num ambiente seguro, onde você pode liberar toda a sua fala. Então, quando você começa a fazer o processo e a livre associação de ideias, automaticamente as informações vão surgindo, informações que nem você mesmo lembrava. Às vezes situações que aconteceram na primeira infância, que doeu tanto que seu inconsciente ele escondeu aquilo. Ele escondeu em parte, ele esconde, mas ele te conduz nas suas ações, nas suas atitudes. Então, o que é preciso o analista fazer? Ele capta essa informação, conduz a situação e você mesmo, próprio analisando, ele vai se descobrindo, vai ressignificando as dores para viver de uma forma mais leve. Esse é o principal objetivo da análise, fazer com que as pessoas vivam o seu próprio propósito de vida. Porque quando você nasce, você passa por situações, por circunstâncias que vão forjando o teu caráter, vão escondendo, na verdade, quem você realmente é. E chega num determinado momento da sua vida que você passa, às vezes, por uma situação muito complicada e você se procura e não se encontra. Por que não se encontra? Porque foi tanto lixo emocional, tanta informação desde o seu nascimento até aquele momento, e quando isso acontece, na maioria das vezes, você é abandonado. Então, quando você é abandonado, resta o quê? Resta você. Só que você não sabe o que fazer com você. É aí onde entra a pessoa do analista. Vai te ajudar nessa jornada de resgate. Resgatar muito, meninas, a questão da inteligência emocional, né? Eu tenho uma opinião totalmente diferente sobre inteligência emocional. A minha opinião sobre inteligência emocional não existe. As emoções não têm intelecto. O que existe? Gestão das emoções. O eu, é o seu eu. É onde estão todas as informações, as ferramentas e os recursos que você precisa para sair de um estado onde você está sofrendo e não sabe o que fazer. Inteligência emocional, eu acho meio confuso isso é uma opinião particular, né? Eu acho meio confuso isso porque as emoções são igual a uma criança. As emoções, tudo aquilo que você não domina, te controla. Então, se você não tem um eu fortalecido, você não tem a sua identidade bem estruturada, é lógico que as suas emoções vão te dominar, vão te conduzir, né? Se você entra no processo de análise, você começa a se resgatar, a trazer à tona, pela livre associação de ideias, tudo aquilo que te adoeceu, tudo aquilo que fez com que você entrasse em relacionamentos tóxicos e permanecesse nessas relações, então, que é o que a gente vê muito, eu vejo muito nos meus atendimentos, a questão dos relacionamentos, e eu trabalho muito focada nessa questão das relações, seja relação amorosa, seja relação familiar, seja relação no trabalho, todos os relacionamentos de alguma forma te conduz na sua jornada de vida. E você vai passando por essa jornada e absorvendo a informação dos outros e construindo um falso eu, que aqui a gente chama de falso eu, né? Então, ou seja, quando você se vê sozinha numa determinada situação, seja num desemprego, numa separação conjugal, um relacionamento de muito tempo, quando você se vê sozinha, aí você percebe que a única pessoa que você pode contar é você mesma. E cadê você? Aí você diz, aonde estou eu? Né? Aí é esse processo que vai te resgatar.
É bem isso, Aure. Isso é feito com tanto carinho, com tanto cuidado, né? E conforme vai subindo, vai aparecendo, o inconsciente vai liberando, ó, tá preparado, então eu vou liberar isso aqui. Aí a pessoa trabalha, né? Junto com o analista. Daqui a pouco sobe mais alguma coisinha e acontece muito, nem sempre são os traumas gigantescos. Às vezes são detalhes que são lidos de maneira incorreta, porque tu é criança, tu não sabe o que está acontecendo. Aí olha assim, nossa, só isso. E eu sofri a minha vida inteira por exemplo, um medo que não era meu. A pessoa entende, olha, quando o processo vai caminhando, daí tu olha assim, nossa, não é meu, não era meu. Então, se tivesse feito análise lá atrás, né, se tivesse uma condução, evitaria 10, 20, 30 anos de vida com aquela pulsão, aquela coisa batendo na cabeça que nem pertencia à própria pessoa, né? E é tão gratificante, né, meninas, quando a gente vê o caminhar, o progresso de cada analisando, você vê cada atitude que a pessoa vai tendo, que a pessoa às vezes é um titiquinho, que a pessoa não tem atitude, não tem postura, e às vezes você precisa que a pessoa comece a ter mais postura em algumas coisas, e você vê que a pessoa começa a criar corpo em relação a isso, e as coisas começam a funcionar para elas, as coisas começam a fluir. Isso é muito gratificante quando a gente começa a ver esse progresso, entendeu? Não, isso faz diferença. E quando a própria pessoa ela começa a entender que o que ela precisa realmente se livrar é o lixo emocional que as pessoas com quem ela se relacionou foi depositando na mente dela, na vida dela, ao longo da jornada de vida. Então, isso é um processo que começa desde a primeira infância, às vezes até do ventre da mãe. Então, esse lixo emocional são as informações externas que vêm chegando para a sua vida e no processo da formação de caráter. Então, quando essa questão emocional externa vai absorvendo as suas emoções e as coisas vão acontecendo, você vai criando traumas, você vai construindo um falso eu baseado nas informações externas e se perdendo de você mesmo ao longo dessa estrada. E como é que você faz para você viver a sua vida e não aquilo que disseram que você era? Primeiro é se descobrir. E também é um processo. Como a Shailene falou aí, é uma coisa assim, muito interessante quando você começa a descobrir essas situações que te feriram, que são as feridas emocionais que a gente ouve falar muito também da criança ferida, que é aquela criança ou que foi abandonada pela mãe ou pelo pai e acabou não tendo essa referência de pai, essa referência de mãe, e isso faz uma grande diferença na vida da pessoa. Aí chega, mas o que fazer se agora não tem mais, eu não tive essa presença de pai? É se reestruturar. Tudo é possível, você tem todos os recursos que você precisa dentro de você. A única coisa que você não sabe é usar. E o analista, ele está aí para isso, para conduzir essa questão de uma forma assertiva, de acordo com a própria informação que o analisando traz. E isso é maravilhoso, fazer esse processo. Eu sou apaixonada pela psicanálise, né? Principalmente por essa questão. Psicanálise é vida, análise é vida. Quando você inicia o seu processo de análise pessoal, você começa uma jornada interior. Você começa a se conhecer, a se perceber e a se desfazer de tudo aquilo que um dia foi depositado em você. E a única forma de se reconstruir é desconstruir aquilo que foi construído de forma errada. Porque partiu do externo, partiu do seio das pessoas em que você estava inserida. Então, ou seja, há culpados? Não, as pessoas só dão o que tem. Verdade. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, né, Gi? Você viu que o nosso querido professor Elton está aqui na live com a gente, né? Não, ele coloca lá, né? Que orgulho, imagina, né? Que orgulho nosso. Orgulho nosso.
teve um fato interessante quando eu busquei o Elton, né? Eu busquei para fazer análise, mas aí na conversa eu já saí de lá pensando, não, eu preciso me tornar uma analista, porque chega um momento da vida em que quando você encontra a sua missão, o que acontece? Você pode ter todas as formações, que era o meu caso. Eu tinha várias formações e precisava fazer uma transição, então eram muitas coisas ao mesmo tempo, sentimentos adoecidos, muita coisa. Flávia Maura, minha terapeuta maravilhosa, tem gente minha aí. Oh, coisa boa! Coisa boa. Então, quando eu percebi o que realmente era análise, eu entendi o porquê eu passei pelas coisas que eu passei. Aí vem todo um outro processo de quê? Que é o processo do perdão. Quando você libera o perdão, você abre espaço. Você abre espaço para quê? Para a sua liberdade. Porque quando você liberta todos aqueles que de alguma forma te feriram, você começa a se abrir para o novo. E que novo é esse? Você mesma. É você caminhar com os seus valores, com os seus propósitos, com os seus objetivos de vida e não mais alinhado com aquilo que as pessoas falaram que era para você ser. E a análise é isso, é esse mistério todo, e é muito bom. É maravilhoso, com certeza. E falou bem, Auri, quando a gente reconhece que as pessoas, na grande maioria, não fizeram de propósito colocar esse lixo emocional, porque elas também precisam de acolhimento, porque elas também trazem da infância uma série de feridas, uma série de bloqueios que vêm em cadeia, né? Na realidade, vem em cadeia. Então, quando a gente a gente supera os nossos bloqueios, as nossas feridas, os nossos medos, e a gente vê esse horizonte gigantesco e todas as ferramentas que a psicanálise ela apresenta para a gente, os olhos brilham, o coração bate mais forte. Quando alguém chega para a gente assim, ai, que coisa boa, que bom que eu consigo fazer isso, que bom que eu estou aqui para fazer isso. E que bom até, pelo que eu passei, que hoje é ferramenta também para ajudar outras pessoas. A missão de vida, né, Exato. gente? Exatamente isso. O que preenche a gente, aquele vazio que a gente não sabia o que era, aquela descoisar coisa coisada. essa loucura toda, né? Esse imbróglio todo, essa coisa que quando o analista chega, ele vem, pega a tua mão, vai naquele quartinho escuro, vamos lá, vamos tatear, vamos tirar isso daqui, vamos tirar aquilo dali. Opa, a gente achou alguma coisa. Oh, que bom. Ah, o que é? Daí a pessoa vai reconhecendo e vai organizando e aquilo vai dando um alívio. E tem muitas feridas, né, meninas, que a gente acaba tendo muito medo de tocar nelas de novo. Mas é importante, né? É uma coisa que um dos nossos professores fala, que a gente tem sempre que revisitar o passado, mas não ficar lá. A gente tem que revisitar para ir curar essas feridas, para a gente poder falar sem sentir dor. Então, a gente precisa estar falando dessas feridas, por mais que incomode a gente. E, na maioria das vezes, as pessoas têm um medo, né, de colocar isso para fora, de falar, de se expor. Até de se expor mesmo, de mostrar fraqueza. Não, quando a gente começa a falar de algo que dói muito, dói naquele momento, dói. Né? A gente pega ali aquela dorzinha, mas esses dias eu ouvi uma frase, doeu como nunca para não doer nunca mais. Essa foi a frase que eu ouvi. Então, assim, tu pega aquela dor, ela é minha, vou te reconhecer, vou te nomear e ela vai ficar ali. E como disse a Chá, não vai doer mais. Né? A gente vai... A cura é isso, é olhar sem sentir aquela dor, né? Sem chorar. A gente olha, ela sabe que ela existe, que aconteceu, que está lá, mas é só isso. Ela não vai ficar pulsando na gente o tempo inteiro,
bloqueando a gente de voltar a amar, bloqueando a gente de tocar a vida em frente, de mudar de profissão, de, sei lá, de tantas coisas, né? Porque essas feridas, elas nos impedem de viver. Só isso. E criam crenças limitantes, né, Giane? Criam crenças limitantes como essa, por exemplo, que a Chay falou sobre o passado, né? Quem vive de passado é museu. O que tem no museu? Obras preciosíssimas. Correto. Não há como você reconstruir o seu passado se você não visitar seu arsenal. Mas é um arsenal muito doloroso, são coisas muito dolorosas. Mas é isso mesmo, tá tudo bem. É visitar, ressignificar, compreender e vida que segue. Mas é muito complicado você fazer isso sozinho, não é possível. Tem uma pergunta do Neto aí, vocês não acham que precisamos matar os nossos pais psiquicamente? Neto, a minha opinião em relação a isso, já que eu estou na vibe aqui, deixa eu responder. A minha opinião em relação a isso, você não precisa matar ninguém. Você precisa dar vida e mostrar quem manda na situação. Essa é a minha opinião. Quando você fala assim, matar os nossos pais psiquicamente, não há como você matar a sua memória. Você tem que saber lidar com tudo aquilo que você viveu. Se foi um pai bom, se foi uma mãe boa, isso não importa. O que importa é o que você vai viver com as lembranças que estão, às vezes, armazenadas e você nem tem consciência disso. Às vezes foi algo que doeu tanto que o seu inconsciente, ele pega aquela informação e ele esconde. Você não lembra mais daquilo e não sabe também, inconscientemente, você está usando, aquilo é um mecanismo que está te conduzindo na sua jornada da vida, nas suas decisões, está te conduzindo nos seus relacionamentos, porque tantas pessoas estão inseridas em relacionamentos adoecedores, relacionamentos abusivos, porque são dependentes emocionais e não sabem que são. Aí como você pega, não tem como você pegar a sua psique e apagar a sua psique. Não, você tem que se tornar adulto o suficiente para dominar essa psique. É aí onde entra a análise, e a análise pessoal é exatamente isso. Quando esse lixo emocional vai saindo, você vai surgindo, você vai se descobrindo e você entende que não importa o que as pessoas fizeram com você. É liberar o perdão, abrir o seu coração, se acolher, porque ao longo da vida você pode ter sido jogada de um lado para o outro, é se acolher, se entender, se aceitar, perdoar e visitar esse passado sim. O museu é um lugar perfeito para passear, porque você só vai ver lá o quê? Coisas raras, coisas caras. E o seu passado é caro. E às vezes foi muito caro para você. E tem coisas lá, tem pérolas lá que é preciso ser resgatada para você ressignificar. Então, a questão das crenças limitantes. Neto, perfeito, Auremi. O matar que eu falo é nesse sentido mesmo, de ressignificar. Perfeito. Pronto, então estamos juntos na opinião, né? O Neto também é psicanalista, né, Neto? E é exatamente isso. Quando diz assim, vamos... Deus, ele não tirou a sua memória, você não vai tirar a sua memória, muito pelo contrário, você vai ter que trabalhar a sua memória, trazer essa memória, trazer essas lembranças, e o mais incrível que eu acho é que às vezes em uma análise, um comentário faz com que o analisando pare assim e diga, opa, mas eu nem lembrava disso. Por que não lembrava? Porque tem algum mecanismo, tem alguma informação aí que é importante. E o analista ele está atento para esse tipo de situação. Outra coisa também, né, Auri, é quando tu pega uma situação como o que os pais da gente fizeram com a gente, por exemplo, né, alguma situação específica, quando tu olha aquilo, tu trabalha aquilo, tu evita que na frente tu repita aquele erro novamente. Aquilo deixa de ser um molde para o teu inconsciente, é onde se busca relacionamentos conturbados, relacionamentos abusivos. São os famosos abusivos. Padrões, né, São os famosos padrões que a gente acaba repetindo, né? Exatamente. E quando a gente reconhece, não, vamos lá no passado, vamos ver o que aconteceu, qual é o modelo que existe,
isso não é legal, meus pais apresentaram isso, tudo bem, era o que eles tinham, aconteceu, então não é legal, eu não vou repetir, eu perdoo eles, tá tudo certo, e vida que segue. E cada vez que tu vê um sinal amarelo, tu vai dizer assim, opa, eu já vi isso em análise, eu já curei isso, e eu não quero isso de novo para minha vida, né? E em várias situações. Aquela coisa assim, ó, não é o que fizeram contigo, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. E isso é em várias situações. A partir do momento que tu começa a trabalhar, vem uma situação de estresse, tu aprendeu a trabalhar em outro momento, tu vai trabalhar todas as situações que vêm em frente. Tu vai aprender a te posicionar, tu vai estar estruturado emocionalmente, depois que tirar todos os lixos e se reconhecer, não, peraí, até aqui tudo bem, daqui para frente não dá. Então a gente começa a dar limites, a gente começa a não deixar mais que passem por cima da gente, né? Por amor próprio, aí começa o amor próprio, a gente começa a se reconhecer, e a análise faz isso brilhantemente. E muita coisa também, padrão comportamental. Padrão de comportamento, né, Gi? Sim. Porque as pessoas às vezes têm um padrão de comportamento, porque muitas pessoas param assim e perguntam, eu sempre me relaciono com as mesmas pessoas. É aquela velha história, eu tenho dedo podre. Não. Crença limitante. Não existe essa questão de dedo podre. O que mais impede as pessoas de alavancarem, de até aceitarem a análise pessoal, é exatamente crenças limitantes. Essas crenças limitantes, elas podem estar te induzindo a um padrão de comportamento onde você fica repetindo nos seus relacionamentos, aceitando situações. Quando você começa a fazer a sua autoanálise, só tem uma coisa que é muito séria. Você vai abrindo, ampliando o seu campo de visão e as coisas vão acontecendo de uma forma tão incrível que você percebe que tem pessoas que não cabem mais. Tem pessoas que vão sair da sua vida. Tem lugares que você não vai mais conseguir frequentar. São pessoas, cenários, toda uma situação começa a mudar. Você olha assim, uau, tudo em volta está mudando? Não. Você que começou a mudança dentro de você e automaticamente no seu exterior, algumas pessoas que estavam não vão ficar, e se não vão ficar, tá tudo bem, é porque não eram para ficar, e se estavam no lugar errado e não te fazendo tão bem. Eu vejo o sofrimento de muitas mulheres em relacionamentos e que estão muitas vezes ali inseridas nesse padrão de comportamento, nessa dependência emocional, pelo simples fato de não se conhecerem, não se acharem capazes de sair dessa relação, não se sentirem confiantes, e por aí a gente segue, aí seria uma outra live para a gente falar nessa questão de relacionamentos, que a gente é um tema bem profundo, né? E a conversa proposta aqui foi bem leve, eu já entrei num lugar mais difícil. E Auri, só para fazer um link aí com o que você disse sobre padrões, muitas vezes esses padrões nem são nossos. Sim. Alguns casos que eu já peguei, algumas análises que eu já fiz, são padrões de pai ou mãe, entendeu? Que acaba se repetindo. E aí que a pessoa cai na real e que vê que aquilo não é dela, são dos pais. Então, assim, tudo tem um porquê, entendeu? Por isso que a gente precisa sempre andar, fazer essa caminhada de mãos dadas, de mãos juntas, porque sozinha a pessoa não consegue identificar isso. Eu já ouvi, assim, pessoas falando assim, é normal. Não, isso faz parte. Isso é normal. Não é normal. Isso pode ser normal num grupo fechado que fazem parecer normal, mas não é normal. Se você sair dali, você vê, e quando a pessoa para e olha assim, por que eu aceitei isso? Por que eu não falei nada? O que eu estou fazendo aqui? A pergunta interior, né? Que ela não verbaliza. Tem alguma coisa errada. E essa mesma pessoa diz, não, tá tudo bem, isso é normal? Não, isso é assim. Não, tá tudo certo. Não tá certo. É um padrão que colocaram, só é assim. Não é assim. É assim porque essa pessoa quer que seja assim, esse grupo quer que seja assim. E a análise permite que a gente
amplie, não dá um passo para trás, a gente dá 100 passos atrás. E vai ampliando. É toda uma desconstrução. Sim. Isso aí. Oh, meu Deus. Algo travou. Mas a desconstrução, que é o que eu falei lá atrás, né? Para você se reconstruir, você tem que destruir aquilo que foi construído de forma errada, que são essas informações que foram pegas ao longo do caminho. É assim que funciona o processo. É fácil? Não. Às vezes é doloroso? É doloroso, porque geralmente quando uma pessoa busca análise, é porque ela não está sabendo o que fazer com ela mesma. E isso vai prejudicando durante toda a vida, nas relações, no trabalho, nas relações com parceiros. Quando você não está resolvida com você mesmo, você vira presa fácil para qualquer pessoa. Então, ou seja, num relacionamento, quando você não sabe quem você realmente é, e o que você realmente quer viver e o seu propósito de vida, as coisas não estão alinhadas, você vira presa fácil para qualquer pessoa. Usar o seu conhecimento, usar o que você tem de melhor, porque a pessoa que é adoecida das suas emoções, ela não percebe o brilho que ela tem. Mas as pessoas que ela encontra pelo caminho sabem disso. E fazem o quê? Querem aquele brilho para crescer. É assim que funciona o sistema. Quando você começa a se descobrir, a sua luz começa a brilhar. Por isso que algumas pessoas vão sair da sua vida naturalmente, porque quando o seu campo de visão amplia, tem pessoas que não cabem mais, e você não vai mais aceitar, porque você está bem com você mesma. E você entende o quê? Que o melhor, tudo aquilo que você vai aceitar é o melhor que você merece. E tá tudo bem, é o que você merece a partir do momento em que você se encontra e o que o seu eu começa a fazer parte das suas decisões, das suas ações, do cenário que você está inserida, os ambientes que você frequenta. E a análise, ela traz isso às vezes, né, meninas? Ela muda o seu cenário, ela muda o seu semblante, ela trabalha a sua autoestima, muda a sua geografia, porque às vezes você está vivendo uma coisa que foi colocada e você está dentro de um cenário que não te pertence. Quando você começa a se descobrir, é natural que você comece a viver quem você realmente veio para ser. Então, quando essas descobertas começam a chegar, quando essas coisas começam a acontecer, é natural que as coisas ao seu redor também comecem a sofrer mudanças, né? Te interrompi, mas eu acho que é porque deu uma cortada aí eu entrei. Não, tá perfeito, tá perfeito. Com relação a isso, né, de quando a gente começa a se encontrar e pessoas saem da vida da gente, a gente muda os grupos, a gente muda uma série de coisas. Isso eu já percebi, tá? Que algumas pessoas dizem assim, eu não quero saber porque assim, ó, eu não quero me separar. Eu não quero fazer tal coisa, eu não quero deixar de falar com a minha família. Eu não quero. Só que quando tu vai mostrando o que está acontecendo, o que está funcionando, o que está ao redor dessa pessoa, e ela começa a se permitir, se olhar, eu assim, opa, tem alguma coisa errada realmente. A dor, o medo que ela tinha de sair daquilo dali, onde está doendo muito, mas ela suporta, ela vê que não vai doer mais, ela ter que sair daquele sofrimento que ela está acostumada, vamos dizer assim, né? Que infelizmente vai se acostumando, vai doendo, e vai acostumando e vai doendo. Conforto, né? E ela tem medo de sair dali, tem medo, tem pavor, eu não vou, porque eu estou uma vida inteira, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão, é meu parceiro, é minha parceira, só que ela percebe que passou longe, muito longe, e que ela pode ser feliz sim, e ela tem direito, a permissão, ela tem a permissão de ser feliz, ela tem permissão de escolha. E quando se está em relacionamento tóxico, quando está sobre as asas de alguém que fica abafando, a pessoa não se sente, não tem essa permissão. Isso é que dói. Ela assim, meu Deus, eu vou ter que sair. Mas quando ela entende realmente, ela assim, não dói sair. Não, mas eu não tá errado eu sair. E aliás, quando ela vê, ela já saiu, né? E o pior que mundo acontece lá fora, né? Desculpa. Existe um universo
universo lá fora, né? Exatamente, o universo. O mais triste disso, às vezes, é que quando as pessoas elas vêm buscar ajuda, porque a primeira coisa que adoece são as emoções. Mas as emoções, elas são invisíveis às pessoas que estão em volta. Então, quando você começa a passar por situações e começa a pedir socorro, geralmente as pessoas que estão mais próximas de você são as primeiras a te condenar. Você está louca, cara. Você está errada. Não é bem assim. Não vamos ter como exemplo um relacionamento, ou um namoro, ou um casamento, por exemplo. Quando a pessoa, perdão, quando a pessoa começa a pedir socorro, ela começa a buscar nas pessoas próximas uma alternativa, uma solução. Ela quer entender por que ela está sofrendo tanto, por que ela está doendo tanto e ela não consegue sair dali. O que ela geralmente ouve? Você está louca, valorize o seu relacionamento, você tem uma pessoa perfeita. Para quem está de fora, tudo é perfeito, mas para quem está dentro da relação é que sabe exatamente o que está doendo. Então, só você é capaz de saber se está doendo. Se alguma coisa te tirou do centro, se você está sofrendo, se você não está bem, tem algo errado. Agora, infelizmente, quando vem para o set terapêutico, quando vem procurar uma análise, a pessoa já desenvolveu problemas na coluna, fibromialgia, problemas estomacais, o físico já gritou. Aí, quando o físico grita, aí as pessoas em volta começam a dar um pouco mais de atenção. Mas é um engano achar que alguém que está em torno dessa situação, que há uma pessoa em estado de sofrimento ali numa relação, é engano pensar que alguém que esteja ao redor e esteja tirando proveito desse relacionamento vai fazer algo para ajudar. Não. Infelizmente, essa é uma realidade que eu vejo muito nos meus atendimentos. Então, quando vem para análise, quem vem? A pessoa que está sofrendo. Então, é ela que vai começar a se descobrir. E não é um processo fácil, não vamos fazer flu-flu, porque não é um processo fácil, é doloroso. Assim como foi doloroso entrar num estado de adoecimento emocional, é um processo também não muito fácil sair dele. Mas com um detalhe, você não está saindo sozinha. Você está saindo com uma pessoa ali onde você tem um ambiente seguro, onde você pode levar a sua dor sem condenação, onde não vai haver crítica, onde não vai haver condenação, vai ter simplesmente alguém que vai te ouvir e vai falar, intervir no momento assertivo. O único objetivo é tirar todo o lixo emocional que te impede de viver uma vida mais plena, saudável. E isso entra toda uma situação: religiosidade, cultura familiar. Quando você nasce limpo, mas você é inserido dentro de um sistema que você não escolheu. Exato. Você não escolhe sua mãe, você não escolhe seu pai, você não escolhe o ambiente que você vai estar inserido, mas você vai captar todas as informações daquele cenário. E essas informações, essas situações vão te forjando. A realidade é essa. Então, pegar tudo isso e desconstruir, descobrir aonde foi cada ponto que adoeceu, que traumatizou, que fez com que você entrasse em relacionamentos lá na frente que te feriram mais ainda. Mas é possível sair de toda essa situação, é possível se redescobrir. Enquanto você não está vivendo a sua identidade, você vai perceber que algumas coisas estão erradas e você não vai ter paz. Você não vai estar plena, não vai estar vivendo a sua realidade, quem você realmente veio para ser. Porque precisa haver esse processo. É possível ser feliz, né? Como é possível? Agora, a primeira pessoa responsável por essa felicidade tem que ser a gente, né, gente? Com certeza, com certeza. E só lembrando que todo esse processo, né, meninas, não é da noite para o dia. É um processo demorado, tem que ter paciência, que muitas vezes as pessoas acabam querendo as coisas da noite para o dia, né? Tá ruim, mas quanto tempo demorou para essa emoção vir à tona, atingir o físico? Então, assim, tudo é um processo que tem que ter muita calma, tem que ter muita cautela e tem que ter muita paciência, entendeu? Que não é da noite para o dia. Porque passa muito tempo num deserto, né? É isso que eu ia falar.
A conexão, gente. Conexão. A pessoa passa muito tempo no deserto. Então, quando você passa muito tempo no deserto, seu campo de visão fechou. Mas o que a gente deixa de perceber e só percebe depois que começa a fazer uma autoanálise? Tudo aquilo que você passou, se você está viva, não te matou. De alguma forma contribuiu para que você se tornasse quem foi. Hoje, quando eu olho para muitas pessoas, por exemplo, que cruzaram o meu caminho, eu só tenho a agradecer. Por que agradecer? Teve coisas que doeu pra caramba. Mas hoje eu falo como experiência de vida e falo com propriedade sobre experiências que eu vivi. Então, se eu vivi, eu consegui, eu superei, eu perdoei e segui, e eu estou aqui exatamente para quê? Cumprindo essa missão de ajudar outras mulheres, homens, que a gente volta muitas vezes para a mulher, mas tem homens também, verdade, que às vezes estão inseridos em um relacionamento abusivo. Agora, para o homem, às vezes a gente sente uma certa resistência, né? Eles têm uma certa resistência em buscar a análise, em se abrir, em se descobrir, mas quando dói muito, eles vão, todo mundo na hora que dói muito busca ajuda, e tem que buscar, só que num ambiente seguro. Outra coisa muito interessante que a gente às vezes coloca muito, você pode ter um amigo íntimo, um amigo de infância ou amigo de barzinho. O amigo íntimo, o amigo de infância, o amigo de barzinho, ele não é seu terapeuta. Ele não tem a técnica e ele não vai... Tanto é que nós, como analistas, nós não atendemos família, parente. Nós não temos como fazer essas intervenções. A mesma coisa, o seu amigo de bar não tem como ser o seu analista. E a gente vê muito isso, né? Analista com amigo não funciona, né? Não dá. Daqui a pouco embola tudo. As emoções não pode ter um interferindo. Envolvimento, não, né? Não pode ter o envolvimento. Se tiver aquele envolvimento, você sempre vai acabar bandeando para o outro lado. E você tem que ser neutro nessas horas. Sim, você não pode ter um lado para escolher. É fundamental isso, com certeza. Isso aí, meninas. Mais alguma coisa a colocar? Nossa, várias, né? Mas a proposta foi um papo leve. Mas é um desafio muito grande quando nós vamos falar de psicanálise e falar de forma leve. Então, assim, está sendo um desafio para nós três. Porque não tem como falar da psicanálise e não falar de forma profunda, porque a análise é o profundo do ser, é o profundo da alma. A psicanálise, ela vê o ser humano como uma alma humana, com todas as suas dores, com todas as suas fraquezas. Quantas pessoas estão aí passando pela vida sem viver? Por que estão sem viver? Porque estão feridas, estão machucadas e não sabem como sair disso. E na grande maioria das vezes, as pessoas que estão ao redor também não sabem o que fazer e, infelizmente, às vezes, nem querem. Nem querem porque não é tão conveniente que aquela pessoa saia desse estado, onde muitas vezes é útil para o cenário, para as pessoas com quem está convivendo, e isso só faz com que adoeça mais ainda, chegando ao nível de passar para o adoecimento físico. E por aí segue ali, são as psicossomáticas que a gente vê na psicanálise, né? E várias pessoas, quando vêm desenvolver alguma psicossomática, ela já está no emocional machucado dela há muito tempo. Eu recomendo que a pessoa faça a análise desde o momento que nasce. Mas como infelizmente não é uma opção, e a gente depende das pessoas, e muitas vezes as pessoas com quem a gente convive não quer que você tenha a visão aberta. Não. Ter a visão aberta é viver o seu lado verdadeiro, é espiritualmente falando, é corpo, alma e espírito, é você viver quem você veio para ser, desligado das pessoas. E aquelas pessoas que se conectarem a você, uma coisa muito interessante que eu sempre falo para minhas meninas, para as minhas analisandas, é a questão da intuição. Muita atenção com a intuição. Às vezes, a gente tem uma questão de dizer assim, nossa, eu estou intuindo que tem algo errado nessa relação ou nessa amizade. Cara, se está intuindo, presta atenção se não tem alguma coisa tóxica aí.
que são os relacionamentos tóxicos. Na verdade, no seu interior, vem dando insights e você não está conseguindo perceber. Por quê? Porque você não está bem. Quando você está bem, você alinha o seu eu, a sua identidade e as suas emoções, elas afloram. Quando elas afloram, aí você tem o controle. Não pela inteligência emocional, mas pela gestão do seu eu. Quando você sabe quem você verdadeiramente é e você toma o controle das suas emoções, aí sim, aí você vai estar pronta para ser o dominante da sua história e tirar todos aqueles que um dia tentaram controlar. Seja relação, seja familiar, seja o que for. Às vezes, pô, mas família, sim, os inimigos são da própria casa. Geralmente as pessoas que mais te machucam são aquelas pessoas próximas. Por quê? Porque são as que mais te conhecem. As pessoas que mais te conhecem são as pessoas da sua família, são os da sua própria casa. É o cônjuge, é o marido, é a esposa, são esses. Não pense você que você vai ser ferido profundamente por alguém distante. Por que é tão profundo? Porque geralmente vem de alguém que você nunca nem quis, nem percebeu, nem sonhou que aquela pessoa poderia fazer aquilo. E faz. E quando faz, que você não está com as suas emoções alinhadas, o que acontece? Você morre emocionalmente. Mas, na verdade, quando você vem para a análise, você percebe que você já estava morta, vivendo a vida que alguém determinou para você viver. E a análise pessoal vira essa chave. Você precisa e veio aqui para viver a vida que foi determinada para você. Se os outros que estiverem ao seu redor, que estiverem convivendo com você, estiverem alinhados, forem bem para isso, ok. Se não for, tá tudo bem. Cada um segue o seu caminho, mas você segue o seu, plena e absoluta. Nossa, Auri, que aula, hein? Falei, foi perfeito. Mas era para ser leve. Gente, ela é fantástica. Era para ser leve. Depois a Gi vai puxar minha orelha aí, né, Gi? Porque o que acontece? Gente, eu sou apaixonada pela alma humana. E eu fico enfurecida porque eu sei que o ser humano, ele tem dentro dele, todos os recursos e todas as ferramentas que ele precisa para ser feliz. Por que não está sendo feliz? Porque está convivendo com pessoas erradas, está frequentando ambientes errados, escolheu profissão de acordo, às vezes, com o que as pessoas que estavam ao seu redor decidiram. As pessoas vão determinando que caminho você vai seguir, e você vai seguindo. E chega um momento da vida que não dá. Não dá, cada um nasce com um propósito e precisa viver o seu propósito, e todo mundo tem esse direito. Quando se fala de alma humana, é muito sério isso. E na análise, é isso que eu e as minhas colegas aqui, principalmente, é o que a gente vê no ser humano. A alma humana. E todo ser humano tem dentro dele todas as possibilidades de viver uma vida plena, absoluta, abençoada. E você precisa começar a se ver dessa forma, porque você não veio para ser menos do que isso. Quando a gente chamou e falando de um papo leve sobre análise pessoal, é no sentido de que a análise, ela é acolhedora. É que a análise, ela é acolhedora, ela é feita de maneira delicada, ela é feita de maneira leve, só que ela pega o pesado, ela traz a dor, ela trata a dor, mas ela é feita carinhosamente. É a terapia com amor, é um amor que cura, é ouvir o outro, é permitir que o outro seja ele, que ele diga: é aqui que dói, então então vamos ver. E ele vai curando, ele vai ressignificando, né? O leve foi nesse sentido, né? Foi nesse sentido do acolhimento. É porque quando toca nesse assunto, você sabe, né? Eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada. E tenho uma experiência de vida assim. Quando eu decidi me tornar uma psicanalista, eu entendi o quê? Que todas aquelas formações que eu tinha era só uma gotinha d'água diante do que a experiência de vida poderia trazer e salvar pessoas. Então, quando eu digo aqui, primeiro passo para você começar o seu processo de saúde mental e emocional, o perdão. Quando você perdoa, você libera espaço dentro de você. Quando você perdoa, você está dizendo ao outro: olha,
aquilo que você me deu ou quis me dar pertence a você. Eu te devolvo e a partir de agora eu vou construir dentro de mim o que realmente me pertence. E é com isso que eu vou viver. Então, quando se trata dessa questão, quando a Chay falou aí da questão que é um processo, né, Chay? E realmente é um processo, e é um processo às vezes lento, e também às vezes rápido. Nós temos também a questão da terapia breve, quando é alguém que está com um problema pontual, com uma dor pontual, aí vem aquela situação, a gente trabalha aquela situação, e às vezes acontece de forma rápida. Mas quem é que faz o processo? Quem é que traz o processo? É o analisando. É você que traz a sua demanda, é você que traz a sua dor, e é você também que vai descobrir que você tinha e tem todos os recursos que você precisa. Só fizeram com que você esquecesse um pouco. Exato. E tem uma coisa, quando falou sobre perdão,